Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Nesse momento Nifty estava ajeitando algumas coisas no calabouço do castelo, mas ela ficou incomodada com algumas coisas de algumas reações anteriores porque simplesmente sobre o líder dos vilões, o Afu. Na reação anterior, ele queria obter o poder do Godzilla, mas o empecilho seria o Darko ou Draco, então isso deixou ela um pouco incomodada por ele achar que poderia ter alguma chance contra o Dark, então isso deixou ela bem incomodada e também um pouco irritada, porque para ela é um visitante, mas é um visitante que já está passando de seus limites morais e de direitos, então ela tá pensando literalmente puni-lo e colocá-lo restrições em tudo que ele poderia fazer, porque afinal Dark deixou bem claro que ele poderia usar o laboratório para fazer seus experimentos como no Mousse Ítalo fazendo seus experimentos, mas ele deixou bem claro que, se ele fizer alguma coisa de suspeito, ele irá sofrer devido às consequências, mas parece que essa ordem não foi muito clara, então ela quer ensinar basicamente essa lição básica Nifty. Eu espero muito que o Dark não fique irritado por eu querer pelo menos ajeitar essa decisão dele, afinal de contas, eu só quero ajudar e eu sei que não vai ter nenhum tipo de empecilho, e se tiver eu mesma dou conta disso, eu só quero ajudar e eu espero muito que daqui entenda a minha decisão de manter aquele cabeça de papa no seu devido lugar, porque eu não gostei da mirada que ele se submeteu ao Dark na reação anterior. Bom, vamos ver como vai se suceder toda essa minha ação. Em outro momento, agora em outro lugar no corredor, onde a Nifty estava indo para começar o seu plano, ela esbarrou com Black, então Black perguntou aonde ela estava indo e ela, não querendo dizer muito bem o que estava fazendo, só decidiu mentir dizendo que iria resolver uns assuntos pessoais. Black: ok, tudo bem, só não preocupe o Dark, porque me parece que ele andou um pouco preocupado com você. Afinal de contas, não apareceu durante um tempo aqui na habitação, então só mantenha contato porque ele andou um pouquinho preocupado com você, afinal não estava aparecendo por aqui, então ele ficou um pouco preocupado por você estar em perigo. Bom, eu disse para ele ficar tranquilo, mas sendo como ele é ansioso e preocupado, ele só ficou andando para lá e para cá preocupado com você, então para deixar ele mais tranquilo e menos agitado, só não tenha contato quando você ficar longe do castelo ou sair sem avisar, só não tenho contato com ele. E só mais um detalhe, o Dark, eu acho que ele tá nesse momento dormindo por conta que ele passou as noites anteriores que não tiveram reações maratonando um certo universo de videogames que ele decidiu assistir só por entretenimento, então eu acho que não vai ter reação, ou por hoje ou por amanhã, mas quem sabe, não dá para saber muita coisa da cabeça daquele cabeça. Oca não, então eu disse para os indicados para eles não ficarem ansiosos ou preocupados e tal tristes por não ter vindo reações, mas eu gostaria de manter um ambiente mais tranquilo, mas está ficando complicado por conta do Bakugo e do líder dos vilões Afro, porque com certeza ele vai querer planejar alguma coisa contra o Dark e tal, mas eu não fico preocupado, afinal de contas, ele tem todo o controle de toda a situação, então se esse vilãozinho tentar fazer alguma coisa não vai adiantar de nada. Bom, até mais. Bom, ela anotando o relaxamento no tom de voz do Black, então ela decidiu ficar mais tranquila dessa situação toda do Afu de ele tentar fazer alguma coisa com o Dark, ou outra coisa do tipo, mas por precaução ela decidiu pedir ajuda, afinal de contas ela conhecer muitas outras pessoas que odiavam esse ser chamado All for One, então ela decidiu abrir um portal e trazer uma certa conhecida dela, que poderia ajudá-la nessa investigação e nessa missão específica dela. Quando o portal foi aberto, ela trouxe essa pessoa. Era uma mulher com cabelos brancos e olhos de cor azul e vermelho, usando um vestido preto parecendo um vestido de empregada, mas com uns pequenos detalhes nessa vestimenta. Então, ela cumprimentou a Nifty Luminous Valentine. Ela se apresentou formalmente para a Nifty, o que sua amiga estava necessitando para precisá-la chamá-la nesse momento. Ela então falou: quando você se der tempo, que eu não te via, faz muito tempo que estava também à sua procura, velha amiga, mas o que aconteceu para você me chamar então do nada assim? É alguma coisa extremamente importante para você poder chamar uma Lorde de Demônio aqui, Nifty?
Bom, eu vou direto ao ponto. Eu tô sendo ajudante de um guardião multiversal e eu sei muito bem que você tem rixas com guardiões e tal, por conta que demônios não são muito bem vistos por guardiões, mas tem alguns que você respeita e tal e até tem amizade. Mas esse que eu tô sendo ajudante dele, basicamente estou sendo a secretária amiga dele, tá com um certo indivíduos. Aqui é o castelo, mansão dele, e ele trouxe esses certos indivíduos porque esses indivíduos mataram, entre aspas, seu devido pilar. Então seu universo começou a se autodestruir, mas o Dark, que é o guardião que eu estou servindo, ajudando, ele trouxe eles para cá, e deu conforto e seguridade para todos e também permitiu que ambos os lados, sendo heróis e vilões, coexistissem à vontade. Mas tem um certo ser que está me incomodando por conta que ele deu toda essa liberdade para ele. E ele quer usufruir dessa liberdade, causando problemas para o Dark. Isso já está me deixando muito irritada, e eu quero muito punindo, só que o Dark Japão muitas vezes um certo indivíduo daqui, só que, por mais que ele já viu as punições do Dark Araka, ele nunca aprendeu de fato o perigo que eu ser que o trouxe para cá, só que ele não liga para esse perigo. Isso que me deixa mais irritada, porque ele não tem o devido respeito que deve ter pelo ser que o trouxe voluntariamente para cá, mesmo sabendo que o universo dele poderia literalmente se autodestruir, eliminá-lo completamente. Ele decidiu trazer para cá, dando a oportunidade de viver junto com os outros desse universo, mas ele parece não se importar com essa oportunidade. Lumanas Valentine, entendi, você quer que ele aprenda a sua devida lição da maneira mais correta, certo, Nifty? Isso mesmo, é claro, se não for muito incômodo para você, Lumanas Valentine. É claro que não vai ser, eu vou fazer isso com muito gosto porque faz muito tempo que você não me pede alguma coisa e também eu quero conhecer esse certo guardião chamado Dark, que você está servindo, minha amiga aranha. Lumanas Valentine. Então ela começou a procurar pelo Afo até encontrá-lo, e quando o encontrou viu que ele estava planejando junto com seu assistente, que era o doutor de antes, que tinha encontrado uma pasta chamado Caos sobre o Dark, e sobre o desenrolar já aconteceu depois daquele acontecimento. Então ela decidiu analisar o que os dois estavam planejando. Então ela escutou e os dois estavam planejando em buscar o Dark junto com a Liga dos Vilões, para a Liga dos Vilões capturar o Dark e ele conseguir absorver todos os poderes que o Dark tem e o que ele demonstrou durante toda essa vivência. Ele falou isso com um sorriso no rosto, parecendo muito confiante, sem perceber que ela estava escutando tudo o que ele estava falando. Então ela voltou para onde a Nifty estava. Então ela reportou tudo e ela tinha ouvido. Então simplesmente ela ficou surpresa por ver durante muito tempo a aura ameaçadora da sua amiga sendo liberada por conta dessa notícia impactante, mas não tão empatante para sua amiga. Então as duas foram até aonde o Afo estava. Então, sem nenhum pingo de hesitação, as duas liberaram suas aulas ameaçadoras. Então os dois sentiram essas duas lauras e quando olharam para trás viram as duas com olhares ameaçadores e tenebrosos. Então o Afo tentou dizer algo, só que no mesmo momento que ele iria abrir a boca para dizer alguma coisa, simplesmente uma faca de energia foi lançada na direção dele, e quem a lançou foi a Nifty, como olhar enojado no rosto. Então ela falou para sua amiga: se quiser brincar com o doutor, fique à vontade, mas o cabeça de papo é todo dela. E o que rolou depois disso ninguém sabe, porque a porta atrás das duas se fechou e só ficou o silêncio. Depois disso, as duas saíram daquele local com as roupas todas ensanguentadas e reclamando por terem ambas com as roupas todas manchadas de sangue. Nota: o que as duas fizeram naquela sala fica na imaginação de vocês. Fim de nota. Então as duas decidiram ir tomar banho e se limpar, por conta que não era só as roupas que estavam manchadas de sangue, mas sim seus corpos também. Seus rostos e seus braços estavam manchados por gota de sangue. Quando as duas saíram do banho, estavam renovadas, se sentindo como se estivesse tirado um peso de suas costas e totalmente relaxadas. Foi então que a Lumanas Valentine sentiu o cheiro de um aroma doce, mas também muito interessante. Então ela decidiu seguir esse cheiro e a Nifty decidiu segui-la para não arranjar problemas ou esbarrar sem querer com o Dark. Final de contas, ela não avisou para ele que iria trazer alguém para cá, e nem avisou para o Black. Então, se os dois descobrissem que ela trouxe alguém para cá, assim na permissão de ambos, ela estaria encantada. Então a amiga dela continua seguindo um cheiro até parar em um quarto com a porta aberta, e a Nifty logo notou que esse quarto não era nada mais e nada menos do que o meu quarto.
Então ela ficou suando frio agora porque ela viu que sua amiga entrou sem medo nesse quarto e quando as duas entraram eu estava dormindo, mas as duas sentiram a energia sair do meu corpo e quando as duas perceberam que eu não estava me controlando ou me contendo, porque quando uma pessoa dorme seus limitadores são automaticamente liberados por conta que você está totalmente relaxado e dormindo não percebe que você libera todas as suas restrições e quando elas perceberam que eu não estava sem as minhas restrições, a única coisa que viram na frente delas foi isso. Bem, quando as duas sentiram a energia violenta destrutiva e totalmente descomunal, ambas as duas não paravam de tremer, tentavam se afastar, mas seus instintos mandavam as duas ficarem só paradas, não se mexesse porque poderia simplesmente a criatura só esquecer da presença delas, então as duas decidiram ouvir seus instintos naturais, então só decidiram ficar paradas e só esperar que eu acordasse para simplesmente eu controlar a minha energia e fazer que as duas conseguissem pelo menos respirar porque o ar no momento estava totalmente pesado, então no momento eu comecei a despertar então a minha energia começou a se conter aos poucos que eu comecei à medida que eu comecei a despertar eu então despertei coçando a cabeça e dando um bocejo, eu então cocei dos meus olhos, então vi as duas paradas na minha frente já que a minha cama é virada para a porta, eu então falei bom dia Nifty, quem é essa do seu lado? Então as duas respiraram finalmente percebendo aqui aí a energia destrutiva já tinha desaparecido então a Nifty respondeu que ela era uma amiga que ela trouxe para visitar e conhecer você eu estou só a sente resposta dela. Então fui até o meu banheiro fiz minhas necessidades básicas do dia como escovar os dentes lavar o rosto, então decidi tomar um banho naquele mesmo momento, então vesti uma roupa isso quando eu mandei as duas para fora do meu quarto, então vestir minha roupa. Padrão como sempre então falei na frente da visitante. Bem linda minha habitação, bem-vinda ao meu castelo por favor se apresente ela então respondeu e falou seu nome sendo Lumanas Valentine eu. Então com uma mão agora no queixo pensando aonde eu já ouvi esse nome para mim. Esse nome não era desconhecido e sim muito familiar bom, ou sou decidi deixar isso para lá, então respondi de volta tá. Bom me apresento meu nome é Darks, ou um guardião multiversal, e também sou um deus da destruição, e também sou conhecido como dragão negro muito prazer Lumanas Valentine. Lumanas Valentine. Pensamentos ela achava que eu fosse somente um guardião comum afinal de contas ela achava que a amiga dela estava brincando, achando que era uma brincadeira por ela ter dito que era a minha ajudante mas depois que ela sentiu o meu poder não sendo literalmente um poder direcionado a ela, mas sim só a minha presença fez ela tremer e se sentir pequena e também não conseguir se mexer ou tomar qualquer decisão, ou se mesma só decide não ficar parada, e esperar eu acordar e me conte então ela decidiu falar Lumanas Valentine, o prazer é todo meu Dark Deus da destruição então a Nifty percebeu que sua amiga está sendo muito mais formal do que o comum porque ela sabe nos costumes da sua amiga, e sabe como ela é orgulhosa, e como ela não tipo assim aceita respeitar alguém logo. De primeira ela subestima primeiramente, e depois que ela vê o caráter as intenções, e as razões depois que ela decide respeitar, mas dessa fez o impensável que ela achava que ela poderia fazer que, foi falar formalmente com o Dark então logo notou que foi por conta da experiência com o poder liberado não intencionalmente do Dark mas sim acidentalmente, ela então decidiu levar a sua amiga para uma habitação para ela relaxar um pouco depois dessa experiência nova que ela teve então a Nifty decidiu levá-la então ela percebeu que o Dark só assentiu com a cabeça então ela levou ela para uma habitação, então ela se sentou ao lado dela na cama, então falou Nifty. Desculpe por essa experiência desagradável, eu vou entender que você estiver com medo e não quiser mais voltar por aqui. Eu queria apresentar você ao Dark de uma maneira mais formal e educada, mas eu sei que depois dessa experiência você deve estar bem assustada Lumanas Valentine. Tá brincando isso foi como ver um Lord Demônio primordial ou um ser superior como um dragão verdadeiro, ou um deus realmente como ele falou que é um dragão e também um deus da destruição eu imagino que ele seja um dragão deus um deus.
que virou um dragão bom ou vou pensar em várias possibilidades, mas te garanto, minha amiga, essa experiência para mim foi a mais interessante e impressionante porque eu não imaginava que existia um ser no vasto multiverso que tivesse essa imensa quantidade de poder. Isso indica que tem mais seres ainda mais poderosos por aí, e quem sabe isso só seja a ponta do iceberg. Por favor, me deixa ficar por aqui e ver do que esse deus da destruição pode ser capaz. Se quiser, eu posso até trazer os outros Lords Demônio para ele sentir na pele o que eu sente agora. A Nifty só sorriu e assentiu dizendo que ela podia ficar à vontade com isso, mas isso teria que ser decidido pelo Dark se ele aceitasse a proposta dela de trazer os seres do universo dela. Nifty. Então ela percebeu que os seres do universo 646, que era o universo, que era a numeração do universo do Boku no Hero, traidores reagindo às versões alternativas de seu pilar bom. Depois que estes seres forem embora, eu posso perguntar para o Dark se você pode trazer os seres do seu universo para conhecê-lo, mas teremos que ver primeiro se o Dark irá ou não aceitar essa proposta, porque lembrando, ele é o dono dessa habitação e como tal ele tem que manter uma ordem absoluta por esse lugar. E eu espero que vocês do seu mundo não sejam tão mal educados que nem esse cabeça de papa, ou o outro de Linquente Juvenil Lumanas Valentine. Ela só sentiu com a cabeça vendo a preocupação em seu rosto, mas ela falou o seguinte para ela não se preocupar porque no seu mundo os seres que são os outros Lordes Demônios são bem educados e bem comportados e, se eles fizerem alguma coisa que noje, ou Dark pode deixar que ela mesma cuida dessas consequências. Então ambas as duas foram até a porta e abriram a porta e foram procurar o Dark para discutir sobre esse termo, se no dia ou não trazer os seres do universo dela. Fim do capítulo de hoje.